Estamos aqui novamente falando sobre no nosso canal Química Orgânica da Depressão, tentando explicar agora e exemplificar a aula passada, onde nós falamos sobre hidrocarbonetos. Como nós falamos na última aula, hidrocarbonetos são compostos orgânicos que exibem na sua cadeia simplesmente carbono e hidrogênio. Então, numa revisãozinha, e para nós exemplificarmos, vamos fazer uma pequena lembrança. Nós falamos em alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Vamos dar exemplos para que melhor fixe na mente do aluno. Os alcanos, nós temos uma simples ligação e ele tem o que? A terminação -an. Então, eu tenho um carbono, eu tenho o prefixo met, porque só tem um carbono, e tenho a terminação -ano. Então, eu tenho o metano. Qual que é a fórmula geral? CH4, porque o carbono faz 4 ligações. Se eu tiver 2 carbonos, eu tenho o que? O etano. Então eu tenho 2 carbonos, prefixo et, e eu tenho distribuído mais 6 hidrogênios. Qual é a fórmula geral? C2H6. Já partindo para os alcenos, nós temos aqui, qual é a característica dele? Ele tem uma dupla ligação na cadeia. Então aqui eu tenho o que? 2 carbonos, et, e uma ligação dupla. Então eu tenho a terminação eno, porque o alceno tem a terminação en. Então eu tenho o eteno. Qual é a fórmula geral? C2H6. Vamos dar outro exemplo. Propeno. Nós temos 3 carbonos e eu tenho o quê? Distribuídos para esses carbonos os hidrogênios. Eu tenho que lembrar, assim como eu tenho uma dupla ligação, eu tenho que fazer menos ligações com hidrogênio. O que já é diferente aqui no caso dos alcanos. Qual é a fórmula geral do propeno? C3H6. Alcinos, eu tenho uma tripla ligação, então ele tem a terminação -in, e eu tenho o quê? Nesse caso, 3 carbonos, prop, tem uma tripla ligação, eu tenho propino. Qual é a fórmula geral? C3H4. Outro exemplo, eu tenho butino, tem uma tripla ligação, só tenho carbonos e hidrogênio, já sei que é hidrocarboneto. Tem uma tripla, ele é alcino. Então eu tenho aqui o butino, fórmula geral C4H6. Basta eu contar o número de carbonos e o número de hidrogênios que eu distribuí. Sempre lembrando que o carbono faz 4 ligações. No caso dos alcadienos, nós temos duas duplas ligações. Terminação dele, dieno. Então aqui eu tenho 4 carbonos, but. E eu tenho a terminação dieno. Então eu tenho o butadieno. Olha a dupla ligação que está faltando aqui, ó. Dupla ligação. No outro exemplo, eu tenho aqui 5 compostos. Eu tenho o pentadieno. Eu tenho 5 carbonos, 2 duplas. Eu tenho o quê? O pentadieno. Fórmula geral, C5H8. Outro detalhe muito importante é nós definirmos o que é o quê? Cadeia principal. Cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos nessa cadeia. Então eu tenho sempre que fazer, quando eu pego uma estrutura de carbono, uma estrutura orgânica, eu tenho que definir quem é a minha cadeia principal, e o que não for minha cadeia principal vai ser o quê? Vai ser chamado o quê? Os radicais. Os radicais são chamados, se eu tiver um radical com um carbono, é chamado metil, etil, propil, butil, pentil, dependendo do número de carbonos. Nesse exemplo aqui, eu tenho um composto qualquer, eu quero definir qual é a minha ligação, minha cadeia principal. Vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Isso é uma possibilidade. Vou tentar outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem menos. Essa não é a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Com certeza não é. Menor que 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainda não é a cadeia principal. Então aí, claramente, eu defino o quê? Que a minha cadeia principal é o quê? É essa linear aqui. E o restante? O restante vão ser o quê? Vão ser radicais. Então eu tenho um radical com um carbono, radical metil. Radical metil. Cadeia principal, só tenho carbonos e hidrogênio. 10 carbonos, eu tenho o decano. E o restante, eu tenho os meus radicais metil. Vamos fazer a contagem. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse composto chama-se o quê? Decano.
porque ele só tem simples ligações e tem 10 carbonos. O restante são o quê? São radicais. Radical com um carbono, metil. Então eu vou ter um metil na posição 3, um metil na posição 7 e um metil na posição 9. Eu poderia escrever 3 metil, 7 metil, 9 metil, mas usualmente chama-se o quê? Eu tenho o 3, 7, 9, trimetil, porque são 3 decano. Esse é o nome usual dessa cadeia principal. Tudo bem? Vamos deixar para a próxima aula a continuidade dessas aulas de química orgânica, onde eu vou começar a falar de outras funções orgânicas importantes para nós aprendermos e chegarmos o quê? Nos mecanismos. Um abraço, se você gostou, coloca curtir aqui que vai nos ajudar. Forte abraço!